mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, há exatos 40 dias nós celebrávamos a festa da Páscoa. Passados esses 40 dias, hoje a igreja nos convida a celebrarmos a ascensão de Jesus. E aqui nós temos que entender uma coisa: ascensão é diferente de assunção. Assunção é ser levado ao céu por alguém, e ascender-se ao céu é ir sozinho no céu. Maria foi assunta ao céu. Celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora, o momento em que Deus acolhe, em que Deus leva Maria no céu, a Assunção de Nossa Senhora. Hoje estamos celebrando a Ascensão de Jesus. Maria precisava de alguém para levar ela para o céu. Maria era dependente de Deus. Jesus não, Jesus é Deus. Jesus vai para o céu sozinho. Por isso a festa de hoje. Mas a festa de hoje ela tem um significado todo particular. A festa de hoje nos convida a refletir que depois de uma vida vivida no amor, depois de uma vida vivida na doação, no serviço, no doar-se ao próximo, nós não vamos encontrar outra coisa senão a comunhão com Deus, a comunhão definitiva com Deus, essa vida nova que Jesus passou a vida toda anunciando. A primeira leitura que nós ouvimos, Atos dos Apóstolos, um texto que foi escrito numa época em que a comunidade estava muito desanimada. A comunidade estava experimentando momentos de frustração. Já havia se passado 50 anos do evento Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. E aquela intervenção de Deus na história ainda não havia acontecido. Muitos já estavam morrendo, muitos daqueles que conheceram Jesus, que experimentaram dos milagres de Jesus na sua vida, já estavam morrendo, e a segunda vinda de Jesus não acontecia. Então a comunidade começa a ficar desanimada. A comunidade começa a se questionar: será que valeu a pena investir a nossa vida em algo que já se passaram 50 anos e nada aconteceu? Aí o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista São Lucas, ele vem dizer o seguinte: esse projeto salvador que Deus pediu que Jesus anunciasse, ele não termina com a morte de Jesus, ele passa para as mãos da igreja. Agora é a igreja reunida, é a comunidade reunida que vai testemunhar esse projeto salvador de Deus.
Portanto, a construção do reino de Deus não é uma tarefa que já está terminada. É uma construção que nós vamos colocando tijolos a todo instante. Ela vai se concretizando na nossa história. O texto de hoje faz uma referência, eu não sei se vocês perceberam, a essa festa que estamos celebrando hoje, aos 40 dias. Passado os 40 dias, ele subiu para o céu. 50 dias a gente sabe que é Pentecostes, mas 40 dias, o que significa esse número 40 dentro desse texto? 40, nós precisamos entender um pouquinho da cultura judaica. 40 dias para um bom judeu era o tempo suficiente que ele precisava ficar junto com o mestre para depois reproduzir aquilo que ele aprendeu. Era a escola. Então Jesus passa 40 dias junto com os discípulos antes de voltar definitivamente para o céu. Oh, meus irmãos, quanta coisa boa Jesus nos ensinou nesses 40 dias. Nos ensinou que Deus é Pai. Nos ensinou que Deus nos abraça a todo instante, que Deus não olha as nossas faltas, mas Deus olha a nossa vontade de mudança. Nos ensinou que Ele caminha conosco, exemplo dos discípulos de Emaús. Nos ensinou que o amor a Deus, ele precisa refletir também o amor ao próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Então, passado esse tempo, Jesus volta para o céu. Agora a igreja precisa continuar testemunhando que Deus é Pai, continuar testemunhando que Deus cura as nossas feridas, continuar testemunhando que o serviço, o amor a Deus precisa refletir no amor ao próximo. Portanto, o sentido fundamental dessa festa de hoje, da ascensão de Jesus, não é que nós fiquemos alienados, olhando para o céu, esperando a segunda volta de Jesus, de braços cruzados. Não é esse o sentido. O sentido é que continuamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, amando os irmãos, olhando o futuro com os olhos da esperança, fazendo a vida acontecer de forma diferente, sendo solidários com os que sofrem, amando aqueles que muitas vezes o mundo não ama. O sentido fundamental dessa festa é esse. Nos inquietando muitas vezes com a dor, com o sofrimento de muitos irmãos nossos, causados muitas vezes pela corrupção. É assim que nós vamos continuar testemunhando Jesus Cristo. É assim que nós vamos anunciar o reino de Deus. Depois, a nossa segunda leitura de hoje, não é essa do folheto. Deve ter havido alguma confusão na hora de imprimir esse folheto, que fizeram trocar as leituras. Eu acredito que essa leitura é de 2 domingos para frente. Mas como eu já havia preparado a reflexão, se não poderia ter preparado, vocês nem iam perceber. Mas como eu já havia preparado com a leitura correta, então eu troquei a leitura Efésios 13:17. Que Paulo, também a primeira leitura proposta era de Efésios, que está no nosso folheto. São Paulo faz uma ação de graças, ele agradece a Deus pela vida daquela comunidade. Aquela comunidade, mesmo diante de todas as dificuldades que a igreja sofreu no primeiro século, aquela comunidade continuou firme. Éfeso era uma cidade muito grande, a maior cidade do Império, a capital da Ásia. E lá São Paulo funda uma comunidade que se mantém cada vez mais fervorosa. Essa segunda leitura foi escrita provavelmente no ano 58 da nossa era. E no finalzinho da leitura, nós encontramos 2 conceitos que definem a relação entre Cristo e a igreja, que são cabeça e plenitude, diz o versículo 23. Portanto, dizer que Cristo é cabeça da igreja, significa dizer que Cristo e a igreja formam uma comunidade indissolúvel. Cristo e a igreja formam uma comunidade que ninguém pode separar. Que há entre os dois uma comunhão total de vida. Significa dizer que Cristo é o centro, a volta dele é que se articula todos os membros, que somos nós, igreja. É em volta de Cristo que o corpo se articula.
a partir do qual o corpo cresce, o corpo se orienta. Significa dizer que a igreja, corpo de Cristo, está submetida à obediência a Cristo cabeça. Meus irmãos, é só de Cristo que a igreja depende. Nós não dependemos de mais ninguém. É terrível achar que a igreja depende de partido político, que a igreja depende de organizações civis. Nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. É Cristo o nosso cabeça. É Cristo que conduz essa barca ao longo do mar da história por 2015 anos e certamente vai conduzir por mais 5, 6, 10 mil anos. Porque Cristo está dentro dessa barca. Nós não remamos sozinhos, nós remamos com a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsiona essa barca nesse mundo, nesse mar da história. Não é prepotência dizer que nós não dependemos de ninguém. Não dependemos mesmo. A nossa dependência está em Cristo. É Ele que governa a igreja. Ao longo de 2015 anos, a igreja foi governada por homens que muitas vezes falharam, e nós sabemos disso, basta olhar a história da nossa igreja. Mas a ação do Espírito Santo a manteve de pé até hoje. Os homens governam, mas quem conduz é o Espírito Santo. É esse Espírito que nós vamos celebrar no próximo domingo. Portanto, meus irmãos, dizer que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, significa dizer que devemos viver em comunhão total com Cristo, nos fazendo serviço ao próximo, nos solidarizando com os nossos irmãos, membros desse corpo. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente diz que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, mas muitas vezes a gente quer amputar desse corpo de Cristo tantos irmãos nossos. Basta olhar as igrejas evangélicas que estão cheias de pessoas que se dizem ex-católicos, porque muitas vezes não encontraram em nós testemunho de vida, porque muitas vezes a nossa vida foi uma vida de fingimento. Muitas vezes nós rezamos, batemos palmas, cantamos dentro da igreja, quando a gente sai daqui, a vida continua do mesmo jeito ou pior. Portanto, não faz sentido ser cristão desse jeito. Nós não podemos dizer que participamos do corpo de Cristo se nós não nos solidarizamos com os outros, se nós não amamos o próximo. Foi isso que Jesus ensinou nesses 40 dias. E é isso que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Amar o próximo sem exigir nada em troca. Amar o amor doação, o amor ágape, o amor que me faz ir até o próximo e amá-lo, porque Cristo está no próximo. E por fim nós temos o nosso Evangelho de hoje. Os últimos versículos do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos nos apresenta 3 cenas importantes. E nós vamos estudar essas 3 cenas. Ou melhor, nós vamos rever essas 3 cenas. A primeira cena está lá no capítulo 15, no versículo 15 do nosso Evangelho de hoje. Jesus define qual é a missão dos discípulos. E Jesus é muito claro: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Anunciai que Deus é amor, anunciai que Deus é misericórdia, anunciai que Deus está disposto a reconstruir a nossa vida, anunciar essa boa nova. Depois, a segunda cena, Jesus parte ao encontro do Pai, versículo 19 do nosso Evangelho. Depois de ter dito tudo isso, Jesus sobe para o céu. E a terceira cena, versículo 20, os discípulos partem ao encontro do mundo. Depois de ter visto tudo isso, eles saíram e foram anunciar Jesus Cristo para o mundo inteiro. Nós hoje somos frutos desse anúncio. Gente, é muito sério isso. Lá no versículo 15, Jesus não está dizendo assim: olha, se vocês tiverem um tempinho, vocês falam de mim. Jesus está dizendo: ide pelo mundo inteiro. Portanto, é uma ordem. Testemunhem o meu amor com as vossas vidas, com as vossas palavras, com os vossos comportamentos. A primeira ordem de Jesus, portanto, ela é universal.
É preciso que o mundo inteiro experimente desse amor que um dia nós experimentamos. Portanto, não pode existir barreiras que impeçam o anúncio do Evangelho, que impeçam a chegada da boa nova, da salvação, do reino de Deus. Portanto, anunciar o Evangelho, caríssimos irmãos, obriga o homem a uma opção: acreditar. Quem crê será salvo. Quem não crê ficará à margem da salvação. Mas quem crê precisa fazer essa opção de vida, precisa entrar nesse projeto salvador. E o discípulo de Jesus nunca vai se sentir sozinho. O Espírito Santo conduzirá sempre. Ao longo de toda a sua vida, o Espírito Santo vai empurrando para que esse discípulo possa cada vez mais testemunhar esse amor. Portanto, a festa que celebramos hoje é o momento em que os discípulos tomam consciência da sua missão no mundo. E a igreja, comunidade de discípulos, reunidas em torno de Jesus Cristo, animadas pelo Espírito Santo, é uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar ao mundo a proposta de salvação que Jesus veio anunciar. Caríssimos irmãos, hoje nós somos convidados a olhar a vida com os outros olhos, a olhar a vida com os olhos da esperança. Celebrar a ascensão de Jesus é constatar que sofrimento, que perseguição, que ódio, que morte jamais darão a última palavra. Celebrar a ascensão é encher-se dessa certeza de que uma vida percorrida no amor, uma vida percorrida na doação, nós vamos encontrar no final dela a comunhão total com Deus. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, que nós possamos entrar dentro dessa barca que é o corpo de Cristo, que possamos navegar pelo mar da história, sempre com o objetivo: testemunhar esse amor que um dia transformou a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei